Estamos neste exato momento na capela do Instituto Superior Politécnico Católico do Ango para fazermos acontecer esta edição especial com o Reverendo Sr. Padre Adriano Catiavala, numa condução do Frei Raul, numa comoderação de Mateus Cataleco Gerba. Frei Raul Lanto, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Reverendo Sr. Padre Adriano Catiavala. Bom dia, bem-vindo. Saudamos todos os que nos acompanham pela via Facebook, WhatsApp ou YouTube. Saudamos a todos. Então estamos cá hoje, nesta manhã, no Instituto Superior Católico, como foi apresentado pelo nosso moderador, a fim de abordarmos a perspectiva que se espera, ou a sequelasmo que se espera do novo Papa. Então, começamos por saudar o Sr. Padre, para vermos qual é o briefing que tem para nós e que palavras de congratulação tem para o novo Papa. Então, muito obrigado por esta oportunidade que a missão no AMBO nos concede, este órgão tão importante, não só na perspectiva, digamos, de evangelizar através das novas tecnologias da comunicação, mas sobretudo também nos situar, digamos, globalmente. É verdade que a Igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Aliás, os cardeais fizeram esta escolha por inspiração divina, que o Papa é o sucessor de Pedro e o representante de Cristo, tal como também Pedro fez. Aliás, Pedro recebeu não só o envio, mas também o próprio mandato de confirmar os irmãos na fé. E, por esta razão, de facto, é como dizem as cartas apostólicas, depois da morte de um Papa, há um período próprio que vai de 9 a 15 dias para que os cardeais possam reunir e escolher, naturalmente, o sucessor de Pedro, porque em função justamente da estrutura da própria Igreja, a sede não pode ficar vacante por muito tempo, justamente por aquilo que o Papa representa, não só na Igreja Católica, mas também no mundo inteiro, sobretudo nos nossos dias, em que a Igreja tenta de facto pôr em prática aquilo que é o Concílio Vaticano II, de modo particular nas grandes duas constituições dogmáticas, a Lumen Gentium e Posa Gaudium et Spes, que situa a Igreja no mundo atual. Por esta razão, a eleição de um Papa é um acontecimento de uma tamanha importância e global, não só para os católicos, mas para todo o mundo. E naturalmente que desta vez a sorte caiu para o nosso cardeal Robert Prevost, que por sinal é da espiritualidade de Santo Agostinho, e nós sabemos que Santo Agostinho é aquele que se converteu muito mais tarde, graças à fé, à persistência de sua mãe, Santa Mônica. E naturalmente que Santo Agostinho é um dos padres mais importantes, digamos, da Igreja, aqueles cujo pensamento continua a sustentar a Igreja até hoje, não só a Igreja, aliás,
Santo Agostinho é estudado até, digamos, nas universidades civis, basta olhar para os seus escritos, o seu pensamento sobre Activita Deis e Activita Omnis, enfim. E temos aqui um Papa com uma espiritualidade que ajudará naturalmente não só a própria Igreja, mas também o mundo a se reencontrar. Eu pessoalmente estava nesses últimos dias, fui tentado a pensar que, olhando pela situação global, parece que estaríamos a regressar na época do secularismo, a indiferença, mas eu penso que temos um Papa que não vai só olhar para aquilo que está à destra da própria Igreja, mas também adentra. Aliás, isto começou com Bento XVI, portanto, nós acompanhamos um pouco, sobretudo, aquilo que é os média europeus, a questão do eurocentrismo, mas, sobretudo, o risco que Bento XVI, mesmo quando começou a falar da nova evangelização, foi justamente porque a Europa estava a perceber o cristianismo como uma cultura. E quando se percebe o cristianismo como uma cultura, caímos na indiferença. Porque como que possuir a Igreja como isso já estou salvo. Não. O cristianismo é uma experiência que cada um de nós faz com a pessoa de Cristo. Por esta razão está ali a questão da própria conversão. Eu penso que o novo Papa, sendo agostiniano, com a espiritualidade de Santo Agostinho, vai trabalhar muito também no aspecto, não tanto, digamos, da primeira conversão, diria que da segunda conversão. Portanto, nos vai ajudar a regressar um pouco às nossas próprias origens da fé, para redefinir um caminho que possa conduzir não só a Igreja na estrada certa, no caminho certo, portanto, iluminado por Cristo. E, sobretudo, porque vejamos que a primeira saudação do Papa foi aquela que Jesus apresentou na primeira aparição, depois de ressuscitar. Aliás, foi o Evangelho do domingo, do segundo domingo da Páscoa, ali em João 19, 31. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. São Padre, de facto, é uma coisinha interessante que São Padre levanta, porque geralmente as tendências estavam para hoje. E antes de entrarmos mesmo nesta questão que é a perspectiva para o mundo atual deste novo Papa, gostaríamos de, se o Padre pudesse mais ou menos esclarecer essa ironia que houve. Praticamente o mundo esperava. É o seguinte, eu até disse isto na quarta-feira, que é meu dia, nós aqui temos missas todos os dias para garantir, digamos, a espiritualidade, porque aqui os estudantes não podem só vir buscar conhecimento. Aliás, a Igreja, quando se propõe a formar o homem, é no sentido integral. Aliás, o Papa Francisco, uma das reformas que fez é relativamente às questões de justiça e paz, é mudar de Castelo, que antigamente se chamava o Concílio Pontifício de Justiça e Paz, e o Papa Francisco fez uma reforma, ficou para o dicastério sobre o desenvolvimento integral humano. É nesse sentido em que também as instituições eclesiásticas devem oferecer não só esta formação humana, moral, ética, mas também espiritual. E eu disse nesta quarta-feira que havia uma espécie de mediatização. É verdade que somos seres humanos e temos que
temos que perceber que o ser humano também é caracterizado pelas suas preferências e não é problema nenhum. Que também que pode ser que a preferência de um e do outro seja também a inspiração divina, porque o Espírito Santo não age vagamente, o Espírito Santo age por intermédio dos homens. E agora, o grande risco era esta mediatização, que eu chamo de um processo de mediatização, o que de facto eu comecei a perceber que parece que o interesse era muito mais social, o interesse era muito mais político. Bom, mas também devemos aproveitar, porque há certas, aquilo que nós podíamos chamar fragilidades, podem ser oportunidades. E eu, desde ontem, a partir do momento em que de facto recebi o vosso convite para este podcast sobre, digamos, aquilo que será o Papa Leão, o Pontificado de Leão XIV, eu verifiquei que a Igreja Católica não é só universal, mas é indispensável para a vida social, a vida política, a vida econômica do mundo. Portanto, aqui está esta pedra, quer dizer, e aqui regressamos justamente à própria tradição, que esta igreja está fundada sobre estes alicerces que são os apóstolos. Portanto, e por esta razão, hoje não é possível clamar por uma igreja que se feche. E é nesse sentido em que, aliás, eu penso que nos tempos modernos, vamos falar nos tempos modernos, é pela primeira vez que um cardeal, com menos de 2 anos, porque Robert foi em 2023, em outubro de 2023, e pela primeira vez que participa num conclave eleito nos tempos modernos. Porque se a gente olhar mesmo a partir de Leão XIII, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, enfim, o Papa Francisco, quer dizer, eles tiveram que fazer uma experiência muito profunda. E ali onde nós verificamos esta ação fecunda do próprio Espírito Santo, quer dizer, e é interessante que o cardeal Robert, que agora o Papa Leão XIV, nem figurava na lista dos favoritos. Portanto, por exemplo, liderava a lista o Pietro Parolin, que é o secretário de Estado. E é interessante que há muitos países, por exemplo, da Europa, que permitem apostas para a eleição do Papa. Bom, nós não temos, digamos, um ordenamento jurídico. Bater fichas, como se diz lá para os rapazes por causa do futebol, mas o Brasil, por exemplo, proíbe apostas para. Podemos imaginar que muito dinheiro, muitos investiram, nos casos de apostas investiram, porque para o livro a gente percebe, para aqueles que de facto conhecem a realidade italiana, eu acho que havia assim uma espécie de sede, porque o último Papa, naturalmente italiano, foi João Paulo I, e é como mais ou menos dizia o cardeal Bagnasco na quarta-feira, numas cadeias televisivas italiana, dizia ela que pronto, a conferência episcopal italiana
é a conferência que está muito mais próxima do próprio Vaticano enquanto Estado. Portanto, entre linhas dizia que era a conferência mais importante e que não era problema nenhum que o futuro Papa de facto viesse da conferência italiana. Portanto, os dois nomes que apareceram ali, o Parolini, o Cardeal Zuppi, enfim, são figuras de facto de proa a nível da própria Igreja e depois do ponto de vista da União Europeia. Mas como o Espírito Santo sopra onde e quando quiser, portanto, desta vez foi buscar a verdade que pronto, para todos os efeitos. Eu não gosto muito de recavar as raízes, porque o que interessa para um Papa não é a proveniência geográfica. Devemos evitar esta tendência, e é o que de facto houve antes do próprio conclave, estas tendências geográficas sobre o próprio Papa. Se podia ser um africano, se podia ser, enfim, quer dizer, mas claro que está ali um Papa que tem naturalmente origens digamos, italo-americanas também, francesas, espanholas, enfim, quer dizer, entretanto, mas eu vejo também essa questão, o nome que ela escolheu. E nisto agradecemos justamente a Deus por ter escolhido este nome de Leão XIV, olhando justamente pelo papel que Leão XIII desempenhou face ao processo de industrialização, porque a Revolução Industrial deu-se na Inglaterra. Entretanto, o processo de industrialização aconteceu na América do Norte, depois que desceu para a Europa, sobretudo para a Europa do Ocidente. Sabe, permita-me aqui de corte, porque esta questão mesmo é o fulcro do nosso encontro e vai nos levar muito mais tempo ainda. Geralmente, quando os cardeais se reúnem para escolher um padre, eles velam, sobretudo, querem um papa missionário, alguém capaz de mostrar um pensamento positivo da fé, um estadista capaz de se manter firme no cenário global diante de outras figuras. Então, Sr. Padre, vamos agora entrar mesmo neste coração. Vamos enfrentar um mundo que é a chamada de Terceira Guerra Mundial, que é a guerra econômica. Uma guerra silenciosa. Onde as principais figuras são Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping. E, além disso, temos as guerras, tanto no Oriente como as guerras na Ucrânia, no Iraque, temos a guerra em Israel. Então, agora recentemente este problema entre o Paquistão e a própria Índia também. Vamos falar também da zona dos Grandes Lagos, vamos falar do Congo, do Sudão do Sul, Sudão do Norte. Portanto, o mundo está caracterizado. Então, é neste cenário que este Papa do Silêncio se apresenta. Um Papa que, em termos de média, porque atualmente os médias praticamente são nova ditadura. Então, estamos nesse Papa que praticamente não o conhecemos. Sim, bom, na verdade, e antes de responder diretamente a esta questão, permitam-me que eu vos diga que há um movimento a nível, sabemos que o continente europeu, para todos os efeitos, é o continente determinante. Isto também não podemos ignorar. Entretanto, está aqui um ressurgir, não diria silencioso, mas gradual, da extrema-direita. Que a extrema-direita com visões de fechamento. Agora, na Romênia. Justamente, na Romênia, por exemplo, na Alemanha, por um pouco, a própria Itália está justamente então. E a extrema-direita, por isso se chama extrema-direita, quer dizer, não é muito consensual.
E aqui entra em causa, e vejam como de facto as coisas acontecem. O Papa Leão XIV nasce em Chicago, entretanto, é de origem italiana, portanto, entre italiana, francesa, tem ali alguma confluência da própria Europa. E isto temos que fazer uma ligação com o discurso que hoje fervilha nas mentes de muitas associações, agremiações políticas, sobre o processo sobre o fenômeno migratório. A Igreja, de facto, imagina que, por exemplo, se a gente percorrer as Sagradas Escrituras, o primeiro imigrante foi Jesus. Quando José, avisado por anjo para abandonar Nazaré e fugir para o Egito. Por esta razão, relativamente à matéria sobre migração, a Igreja opta pelo acolhimento. Aliás, Monsenhor Rugambwa, quando foi núncio apostólico em Angola, e porque antes de ser núncio apostólico em Angola, ele trabalhou naquela altura no Concílio Pontifício de Justiça e Paz, e depois, em 2013, publicou-se um dicionário sobre as migrações, onde Monsenhor Rugambwa traz um artigo sobre as migrações internas em Angola. E ele diz assim: quem deixa o seu país, porque cada um de facto gostaria de ficar no seu país, ir para o país do outro para conhecer, para ter contato com outra realidade e regressar. Mas quem abandona, deixa o seu país, está a deixar um recado no país de origem. Porque, na verdade, no processo migratório existem aqueles que são os tais chamados os fatores de repulsa e os fatores de atração. Os fatores de repulsa estão nos países de origem e os fatores de atração estão nos países de destino. E claro que a Igreja, naturalmente, opta pelo acolhimento, porque é o irmão que tem alguma dificuldade. E é nesse sentido em que o Papa Leão XIII, naturalmente, que vai levar, digamos, a peito, vai colocar sobre o seu munus petrino esta questão, esta guerra lenta que se está a levantar contra os imigrantes, com a mensagem de que cada um deve ficar na sua própria terra. E depois, o facto de ter saudado a saudação à paz. Porque a verdadeira paz é aquela que nos vem do coração de Jesus. E, aliás, Jesus disse justamente aos discípulos: dou-vos a paz, não como o mundo vos dá. Portanto, é esta paz capaz de converter os corações. O Papa Francisco, aliás, o atual Papa Leão XIV, conduziu por pouco tempo o dicastério sobre os bispos. E mesmo nas suas primeiras palavras, falou muito da questão da sinodalidade. E nós sabemos que um dos pilares da sinodalidade tem a ver com a escuta. Porque não é possível que se parta para o diálogo sem que haja escuta. E esta escuta é como diz Emmanuel Mounier, quando fala dos líderes políticos, compara os líderes políticos à figura do bom pastor. Aquele que, portanto, tem que
cheirar as velhas, daí que enfim. Eu penso que, nesse sentido, e sobretudo, a questão de construção de pontes. Leão XIV fala muito, é verdade que o Papa Francisco já no Pacto Global Educativo, uma das linhas mestras do Pacto Educativo Global tem a ver justamente com a construção de pontes e não de muros. Quando, justamente, era... viveu isto. Portanto, quer dizer, o século XXI, justamente, o século XXI já não é mais de barreiras, já não é mais de fronteiras. Aliás, isto é evidenciado pelos próprios meios de comunicação social, que não têm fronteiras. Sim, tirando esse sensacionalismo que é próprio. Vejamos a presença, como é que a informação corre, quer dizer, hoje em todos os jornais a notícia top, a notícia mais importante é esta questão da expectativa de facto deste pontificado. Mas eu olhando, e aqui agora insisto com a questão do nome que adotou, olhando porque o Papa Leão XIII, que teve um pontificado mais ou menos de portanto, dois decênios, mais ou menos, acima de 23 anos, que fez muita reforma do ponto de vista social. Aliás, hoje, se nós falarmos do direito do trabalho, do direito dos contratos, isso devemos reconhecer que é o mérito de Leão XIII, Narrero Novaro. É verdade que em algumas circunstâncias Leão XIII foi interpretado como que estava a favor do comunismo. Não, mas ele em nenhum momento disse isto. Quando a gente percorre Narrero Novaro, a sua estrutura, os seus aspectos fundamentais, onde fala da remuneração do próprio trabalho, da dignidade do trabalho, das obrigações e direitos, tanto dos operários quanto dos patrões. Portanto, hoje a riqueza, que hoje é a organização sociopolítica e jurídica que o mundo tem, de facto, devemos-la justamente a este manancial que Leão XIII deixou. Então, acredito que esta construção de pontes que o Papa apresentou vai incidir muito sobre o processo de pacificação do próprio mundo, sobretudo porque hoje as guerras, grosso modo, são guerras geopolíticas, quando antes, de facto, as guerras eram orgulho, mas hoje são provocadas por interesses de um e outro grupo. Aliás, o Papa Francisco, quando passou pelo Congo, disse claramente, chamou a atenção a que o europeu, por exemplo, devia retirar a mão. Essa expressão, a mim, por exemplo, mexeu muito porque, por exemplo, para o italiano, quando se diz, o Papa não disse assim que os europeus devem deixar a África, não, mas que não ponham mais as mãos nas riquezas africanas de modo a provocar muitos conflitos. E depois, relativamente a Trump, eu penso que, olhando um pouco para o caráter de Trump, eu penso que Trump poderá se redimir, tendo agora um Papa que vem... Parece uma provocação que também veio da Ucrânia, de que oxalá agora com o Papa americano Trump se converta. Justamente. Eu penso que também o seu orgulho não lhe vai levar a... Não. Ele terá que
se redimir, terá que se redefinir. E nós sabemos que, de facto, os Estados Unidos têm esta hegemonia política, isso reconhecemos, mas eu penso que agora com o Papa, não vejo um Papa norte-americano, vejamos que os católicos são a minoria nos Estados Unidos. Entretanto, claro, é de lá onde veio o próprio Papa. E claro que as guerras poderão naturalmente ser um calcanhar daqueles para é um dos desafios que o Papa Leão XIV terá que enfrentar, sobretudo porque ele conhece muito da situação política dessas regiões, enquanto prefeito de Castério dos Bispos. Portanto, ele teve alguma atenção sobre os bispos que estão nessas zonas afetadas pelas guerras. Então, sim. Chegando nessa questão episcopal, dentro dos debates para o possível sucessor de Francisco, estava a questão do acordo China-Vaticano. De que a Igreja Católica na China, aos poucos, vai, tal como a Igreja nos primeiros tempos resistiu às perseguições, também a Igreja chinesa tem vindo a resistir. Portanto, há muitos chineses que estão a se converter para o cristianismo, em particular para o catolicismo. Muito bem, está a ser esta edição especial com o reverendo o Sr. Padre Adriano Catiavala, e estamos a fazer esta edição especial aqui na capela do Instituto Superior Politécnico Católico do Ambo. O Padre Adriano Catiavala é o vice-presidente para a área científica, é docente, é também investigador, é sociólogo, é ainda assistente espiritual da Promaica e vigário da paróquia do Bom Pastor. Aos muitos seguidores que nos acompanham, quer a partir de Angola, quer a partir do exterior, o nosso muito obrigado e continuem aí deste lado e vale partilhar esta live para o mundo todo. Vamos também rapidamente cumprimentar alguns seguidores que milimetricamente vão nos seguindo, passo o trionasmo. Aqui agradecer a presença sempre agradável dos muitos seguidores, desde o jovem Ganga, que nos acompanha a partir da Seca Catedral. Senhor Padre, há aqui uma questão feita por um telespectador que nos acompanha. Deixe-me cantar rapidamente. Muito bem. A questão é do irmão Carlos Chibilica Afonso. O Carlos diz: qual é a novidade que o Papa Leão XIV poderá trazer à nossa situação presente, época já de grandes avanços, em comparação com o Papa Leão XIII? Bem, eu diria, não sei, permitam-me que use essa expressão de reedição. É porque, do ponto de vista sociológico, os fenómenos não são lineares, os fenómenos são cíclicos. A forma de vê-los e de resolvê-los é que é diferente. Por esta razão, existe a questão da contextualização. Agora, o que acontece nos últimos, sobretudo a última década do século XX e até nos nossos dias, está a nascer o próprio capitalismo selvagem. Este capitalismo selvagem que aos poucos degola a capacidade dos Estados a intervir para defender os direitos dos cidadãos. Porque vejamos que e nisto, por exemplo, dizia
o meu professor de micro e macroeconomia, Giuseppe Garofalo, quando discutíamos a questão dos agentes econômicos. Um grande economista italiano, os tais chamados economistas do bem comum, ao lado de Stefano Zamani, que foi assessor do Bento XVI para questões econômicas, que ajudou um pouco a escrever Caritas e Veritate sobre a crise econômica que se tinha levantado naquela altura na própria Europa. E diz assim, os economistas neoliberais, portanto, aqueles que depois superaram Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico, consideram o Estado como um agente econômico. Não. O Estado é um agente regulador. Os agentes econômicos são dois. As empresas que produzem bens e serviços e as famílias que são centro de consumo. O Estado aparece no mercado para regular, para que o cidadão não seja engolido. Portanto, laissez-faire, introduzido por Adam Smith e defendido por muitos economistas, de que o Estado não pode, o tal chamado Estado mínimo, quando estamos a falar da economia de mercado. O Estado mínimo, em que o Estado não deve deixar o mercado livre, não. O Estado é um agente regulador. Ora bem, Leão XIII fala justamente mesmo, Pio XI, na 40º ano, fala do papel da autoridade civil, do papel do Estado. E eu penso que o Papa Leão XIV, enquanto Leão XIII debateu-se, confrontou-se contra o capitalismo e o comunismo, Leão XIV vai ter que enfrentar o capitalismo selvagem. Este que retira a força dos Estados a nível do mundo. Vejamos, por exemplo, a nossa situação, a carga fiscal. Quer dizer que um Estado que procura simplesmente sobrecarregar o próprio cidadão. Portanto, uma asfixia completamente total do ponto de vista fiscal. Eu penso que este também vai ser um dos grandes desafios do capitalismo selvagem. Aliás, a Igreja foi a primeira a trazer o discurso sobre o capitalismo selvagem. Porque mesmo Leão XIII, em nenhum momento criticou, disse no capitalismo não, quer dizer, defendeu a propriedade privada, mas também defendeu o papel do próprio Estado. E agora, o cardeal Robert, nas vestes de Sumo Pontífice, assumindo o nome de Leão XIV, eu acredito que já fez a leitura e vejamos que o Papa apesar de ter nascido nos Estados Unidos, vem da América Latina, onde a doutrina social da Igreja é profundamente conhecida. Portanto, a América Latina, portanto, é muito forte em termos de doutrina social da Igreja. E aqui aproveitamos também para responder que provavelmente também uma oportunidade para que nós africanos conheçamos um pouco a doutrina social da Igreja. Porque é aquilo que dizia Bento XVI. O que está em crise não é a política, não é a economia, é a ética. Logo, dissociar a economia da moral é fatal. Dissociar a política da moral é fatal. E eu penso que eu, enquanto estudioso, vejo que o Papa Leão XIV vai tentar frenar um pouco este capitalismo que tenta se escapar das regras do próprio Estado. Acho que vamos ter que ajudar uma matemática sobre isso. O editor vai apontar já a questão da economia e a ética. Sim. Pois é, o senhor padre Cativano
todos os papas têm os seus nomes próprios, nomes de batismo. Aliás, cada um de nós Sim, tem o sim, seu cada nome. um tem, sim. Mas o que acontece é que quando é eleito, digamos assim, um Papa numa escolha sempre sábia do Espírito Santo, tal como disse na vossa introdutória, tem-se sempre, digamos assim, o costume ou a tradição de ele próprio escolher um outro nome. Se partirmos mesmo o primeiro Papa, Simão escolheu o nome de Pedro. Ora, por que razão os Papas têm a mania, ou seja, este gosto de escolher um outro nome? Será uma questão ligada, digamos assim, àquilo que é a sua visão de encarar o passado, o hoje e o amanhã da Igreja? Ou tem outros motivos? Obrigado, Matheus. No princípio, o meu filho Raul disse na sua introdutória, na sua nota introdutória, dizia-se haverá ruptura ou continuidade. Não. Sim. Por que os papas escolhem os nomes? Justamente para que haja continuidade. Que haja continuidade. Portanto, mesmo as reformas que se fazem, veja, por exemplo, o Papa Francisco, Jorge Maier Bergoglio, escolhe o nome Francisco e publica a Laudato Si, porque São Francisco de Assis é o padroeiro da natureza. Portanto, veja como é que o nome Francisco, como se diz em Ubuntu, onde Cuyamolamoena. Pois é. Sim, pois é. Onde Cuyamolamoena. Então, é justamente porque é o que dizia o cardeal, o bispo italiano Bruno, dizia assim, quando respondia a uma pergunta de um jornalista, se na igreja existe conservadores e tradicionalistas. Ele dizia não existe conservadores na igreja, existe tradicionalistas. É aquilo que Paul Ricoeur, o grande antropólogo, filósofo francês, defende. O que é a tradição? A tradição é aquilo que, diante da mudança, aquilo que permanece que se chama tradição. Ora bem, a igreja tem as suas fontes, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Que é esta tradição, é este pensamento dos padres da igreja, para justamente manter depósito da fé, para que não haja ruptura, porque historicamente a igreja aprendeu muito também com a história da igreja, história dos homens. Ora bem, já houve tempos em que houve cisões dentro da própria igreja. Então, para evitar isto, é preciso salvaguardar a tradição que garante a continuidade, como dizia o político, a ação na continuidade. É verdade que depois cada sumo pontífice tem a sua língua, um carisma próprio. Aliás, vejam que o Papa Leão XIV já apresentou, entre linhas, a questão, por exemplo, internamente, esta devoção mariana, não obstante, estamos no mês também mariano, enfim, quer dizer, evocou a figura de Nossa Senhora, que deve estar presente sempre lá. Por esta razão, depois do Papa ser eleito, ele escolhe um nome. E vejam que as escolhas é como mais ou menos Karol Wojtyła escolhe o nome de João Paulo II, que João Paulo I, o seu pontificado foi de 33 dias. E o pontificado
de João Paulo II foi quase de 27. Sim, 78 a 70, a 2005. 27, quase 27 anos. Completaria 27 anos em outubro de 2025. Vejam, parece um contraste. Enquanto um fez 33 anos, o outro quase faz 3 décadas. E continua. É verdade que Paulo VI, João Paulo I morre em circunstâncias não muito, digamos, claras. Mas como dizia meu professor, o Giovanni Aldo, que é filho de Giovanni Moro, que é filho de Aldo Moro. Aldo Moro foi um grande, digamos, os tais chamados os pais da democracia cristã na Itália, na Europa, e que era muito amicíssimo de Paulo VI. E ele, por exemplo, Aldo Moro, é morto depois do funeral de Paulo VI, que Paulo VI, como sabemos pela história da igreja, é ele que, por exemplo, começou com as nunciaturas, as viagens apostólicas. Vais ver que escreve um progresso depois de ter vindo à África sobre a necessidade do desenvolvimento. Então, aqui está que essas escolhas não é só um ritual, não, é a presença de Deus no próprio. Porque o Papa tem a dimensão humana, mas existe a infalibilidade do Papa. Em matéria de fé, em matéria de teologia, o Papa é infalível. E falou agora do Papa João Paulo II, lembrei-me que estamos num lugar muito importante. Bom, aliás, aqui o Instituto Superior Politécnico Católico do Ango está localizado exatamente aqui na Praça de São João Paulo II, local onde naturalmente João Paulo II celebrou a primeira missa em junho de 1992, certamente que muitos dos nossos seguidores 5 de junho, 5 de junho, pois é, então estamos no lugar. Pois é, muito bem. Penso que estamos mesmo na data final. E permita antes, respeitosamente, digo data vénia, há uma questão que o Sr. Padre já aflorou, mas ainda assim insisto porque é a questão que muita gente faz. E tem que ver exatamente pelo facto de a África, o continente onde o catolicismo, digo, está muito avançado, se olharmos, se compararmos com os outros continentes. Muitos cristãos esperavam ter um Papa africano, insisto, reitero, e mais uma vez não foi desta. Afinal, é sinal de que estamos a rezar pouco. Por que razão? Ou então é simplesmente porque a escolha do Espírito Santo. A questão que se coloca não é que a África nunca teve Papa. Já teve, portanto, embora de facto três papas. Agora, a questão que se coloca é o que o mundo esperava. Dos 276. Também que de facto fosse um Papa, digamos, da África subsaariana, ou então um Papa negro. Falava-se muito de Robert Sarah, por exemplo. Sim, do Sarah, falava-se de turcos, ou portanto o cardeal turco ganês, enfim, e nos últimos dias do cardeal de Kinshasa, enfim. Bem, mas entretanto, não é que nós estamos a rezar pouco. Bom, aliás, Leão XIV, Santo Agostinho, é africano, embora seja da África, como se diz, é geopolítica, geoestratégica, da África branca. Não, mas é o que dizia o saudoso padre André Lucamba, que não, qualquer dia nós teremos um Papa negro. Agora que resta só em toda brincadeira, resta saber se vai aguentar ou não, porque também entendo alguma coisa que isto não é problema nenhum.
mas nós precisamos ainda de corrigir muitas coisas, sobretudo do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, porque também a estabilidade, digamos, dos países contribui também para a vivência da própria fé, espiritualidade. Nós temos de facto muitos problemas em África, por isso é que às vezes, mesmo nós enquanto pastores, pregadores, às vezes adotamos muito a tal chamada teologia de consolação. Enfim, porque pronto, diante de tanta miséria, a gente não encontra outra palavra senão dizer Deus, no momento exato, poderá agir ao nosso favor, Deus escuta o clamor. Não é que estejamos, aliás, por exemplo, em termos de crescimento vocacional, a África está acima. Hoje muitos africanos estão na Europa a ocupar agora cargos, portanto, padres que exercem lá, sobretudo religiosos, enfim. Agora, por exemplo, o superior-geral da congregação do Espírito Santo é um africano. Imaginar uma congregação secular, uma história muito grande da evangelização, mas está lá um negro. Então, aos poucos, aliás, basta ver, por exemplo, o papel de Robert do Cardeal Sará, quando era lá de Castelo, para os sacramentos, o sacramento, enfim, quer dizer, a simpatia que conseguiu acolher diante dos nossos irmãos europeus. Então não vamos perder esperança, mas aquilo que interessa para a Igreja. Algum dia voltaremos a ter. Sim, voltaremos. Sim. Não, portanto, os séculos não serão consumados sem que venhamos a ter um Papa africano. De facto, então estamos mesmo no fim. Como acabamos de ouvir, praticamente todas as dúvidas, esperanças e anseios foram mais ou menos dissipados. Agora a história vai se construindo, não é um Papa que morreu, é um Papa que começa a viver. Então não vamos conseguir dizer taxativamente ou categoricamente que Papa será, mas conseguimos aqui hoje anotar com a ajuda do Sr. Padre, e todos, acho que alguns não sabem, é sociólogo, então não foi ironia da nossa edição escolher o Padre Gatchavala. Aliás, para quem conhece a linhagem dos Papas Leão, por exemplo, Leão Magno. Sim, Leão Magno, sim. Segura a igreja após a queda do Império Romano. Depois temos outro Leão IV, penso que coroou Carlos Magno. É o nome mais presente na lista. Então parece que o Espírito Santo deu conta. É mesmo este homem. Justamente. Então Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E a divisa deste Papa é muito interessante, porque ele escolhe Illo Uno Uno. Sim. Embora nós cristãos sejamos muito, Mas somos Sim, claro. E aí onde está a unidade. A questão do pontificado. Então agradecemos a todos pela audiência. Não sei se tem algumas palavrinhas. Não, a minha palavra é de gratidão, portanto, por este exercício, e também sempre um espaço de aprendizagem. Nós precisamos de aprender todos os dias, e pronto, e agradecer de facto o empenho, o trabalho que a Missão no âmbito tem feito para ajudar na difusão do próprio Evangelho, e porque também o Evangelho não é outra coisa senão esta pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Jesus veio para salvar a todos. Agradecer a presença dos muitos seguidores que nos acompanham e que nos acompanharam, quer a partir de Angola, quer a partir do exterior. Aqui rapidamente agradecer aqueles que estiveram milimetricamente ligados a esta edição especial com o Reverendo Sr. Padre Adriano Gatchavala, aqui na Capela do SPOC, Horácio Chamolomessa Vicentino esteve a acompanhar esta edição especial, o Padre Felipe Júlio também esteve acorrentado, o irmão Ângelo Sapalomande, o irmão Jacinto Dalla presente a partir do Santo
Santuário de Nossa Senhora de Fátima, o irmão Jacinto Ducho, a irmã Juliana Chihuahua. Aqui agradecer também grandemente a presença sempre agradável da nossa telespectadora Verônica Sopite. A irmã Madalena também esteve conosco. Enfim, a todos que estiveram a acompanhar esta edição especial, o nosso muito obrigado muitas vezes, e vamos partilhar esta live, edição especial que teve como preletor, teve como o facilitador, o sempre presente, o sempre disponível, o Padre Adriano Catiavala, numa moderação, a quem pedimos a bênção, numa moderação especial também do Frei Raul Orlando. Então vamos pedir a bênção do Reverendo Sr. Padre Adriano Catiavala, não apenas a nós, mas também para todo mundo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, desça sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Padre. Encerramos. Muito bom. Sim. Aliás, comprei sempre especial. Foi. Muito obrigado, senhor. Sim. Economia aí. Sim.